Graça e paz, irmãos, tudo bem? Espero que estejam todos bem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje é quinta-feira, hoje seria o nosso culto de oração, mas infelizmente nós temos que ficar em casa. Quantos já ouviram isso, né, ultimamente? Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas nós devemos entender, irmãos, que a medida de ficar em casa não é algo que o governo, os prefeitos ou o Estado está fazendo para nos impedir de cultuar o nosso Deus. Mesmo porque o culto ele é diário. A adoração é um estilo de vida. Então nós não estamos na igreja por um tempo, mas nós podemos continuar cultuando o nosso Deus nas nossas casas, nos nossos trabalhos, aonde quer que nós estejamos. Amém? Então hoje, sendo culto de oração e nesse tempo de isolamento social, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de estar sozinho. E gostaria de dar um exemplo de estar sozinho. E o que Deus pode fazer durante esse período de estar sozinho? E o que nós podemos fazer neste período de estar sozinhos? Prometo que o vídeo vai ser breve, não vai ser 20 minutos. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 23. Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 23. Vão abrindo. Enquanto vocês vão procurando, eu vou falar com vocês a respeito um pouquinho do capítulo 18 de Gênesis. No capítulo 18 acontece algo lá no princípio, no capítulo, no versículo 1 mesmo, que diz que Deus apareceu a Abraão com mais 2 varões, né? 3 varões se apresentaram a Abraão. Abraão estava sentado sozinho na porta de sua tenda, na hora mais quente do dia, e de repente ele olha para cima e percebe que ali havia 3 varões. E o Senhor estava ali, com um propósito, claro. E Abraão vai ter com eles e se prostra com o rosto em terra, em sinal de adoração ao Senhor, e fala com o Senhor: Senhor, se achei graça diante dos teus olhos, que não passe do teu servo, sem que eu lave os teus pés, sem que o Senhor se alimente. E assim Abraão faz. Lembrando, irmãos, Abraão estava sozinho quando o Senhor lhe apareceu. Nos momentos em que nós estamos sozinhos, é um momento que nos traz tristeza, é um momento que nos traz angústia, porque nós somos pessoas que gostamos de falar, de nos comunicar, de estar o tempo todo no meio de gente, querendo falar. Pouco queremos ouvir. A palavra de Deus diz, Jesus mesmo na carta de Apocalipse, por intermédio de João, fala: quem tem ouvidos ouça o que o anjo diz à igreja. Em muitos momentos aparecem outras pessoas sozinhas. Moisés, quando vê a sarça pegando fogo, ele estava sozinho. Moisés, quando sobe ao monte para receber de Deus as leis, ele estava sozinho. Deus, quando falava com seus profetas, falava sozinho. Jesus, quando nos ensina a orar, diz: vai para o teu quarto, tranca a tua porta e em secreto fala com teu Deus, que te ouve em secreto. Algo que é secreto é só você e Deus. Então este momento nos traz a reflexão algo muito interessante. Quando nós estamos sozinhos, é ali que há a maior possibilidade, probabilidade de nós nos prostrarmos verdadeiramente diante do nosso Deus e falarmos com Ele. Amém? Nesse texto que nós vamos ler, no capítulo 18 de Gênesis, nós temos a destruição de Sodoma e de Gomorra. Mas antes da destruição de Sodoma e Gomorra acontece algo. Os anjos vão para Sodoma e Gomorra
E no versículo 22 do capítulo 18 diz assim: Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então os outros foram e Abraão ficou diante da face do Senhor, sozinho. E a partir do versículo 23 vai acontecer uma coisa muito interessante, que eu e você, nesta quinta-feira de oração, podemos colocar em prática. Diz assim a palavra do Senhor: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu, em Sodoma, achar 50 justos da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltar de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura achar ali 40. E disse: Não o farei por amor dos 40. Versículo 30. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor. Irmãos, está passando o trem aqui perto de casa, vocês me perdoem. Se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, e disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se achar ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Irmãos, Deus já tinha falado para Abraão anteriormente que o clamor Sodoma e Gomorra havia subido, e ali ele ia visitar a cidade para ver se o que estava acontecendo. Não que ele precisasse ver, ele sabia muito bem o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra. E ali ele foi para destruir a iniquidade, porque o pecado estava abundante naquele lugar. Se vocês bem se lembram, a sobrinha de Abraão, Ló, estava lá, morava em Sodoma e Gomorra. E a gente pensa, morava naquela região, né? Morava ali. E a gente pensa, Ló morava em Sodoma. A cidade seria destruída. Imagina a angústia de Abraão sabendo que seu parente, seu sobrinho, faleceria. Então Abraão, naquele momento de solidão e intimidade com o Senhor, naquele momento que estava só ele e Deus, ele se pôs a interceder por aqueles que moravam na cidade. E vocês vejam bem, Abraão não intercedeu diretamente por Ló. Abraão não falou diretamente de Ló para o Senhor. Ele falou se ali houvesse 50 justos, ou 45, ou 30, ou 25, ou 10. Abraão não falou: Senhor, poupe o meu familiar. Senhor, poupe a família do meu sobrinho.
Abraão não falou, Abraão se pôs a interceder pelo povo. Em um momento em que ele estava sozinho diante do Senhor. O que eu quero falar para os irmãos, para eu não me estender mais? Abraão estava intercedendo ali junto ao Senhor, uma questão específica, em uma situação específica. Nós estamos vivendo hoje, no nosso país e no nosso mundo, né? No mundo inteiro, uma situação bem peculiar e específica. Eu ouço muitas pessoas falando, nunca que eu imaginei passar por um momento desse. Nunca que eu imaginei que eu passaria por uma situação tão grave. E realmente, as pessoas elas não imaginam que elas vão passar pelo que nós estamos passando agora. Mas a palavra de Deus já disse tudo isso anteriormente, que nós passaríamos por estas coisas. Abraão tinha intimidade com o Senhor. Abraão, ele atendia aquilo que o Senhor pedia. Abraão fez algumas coisas erradas? Fez. Mas Abraão foi o pai da fé. Abraão foi um exemplo e continua sendo um exemplo para nós nos dias de hoje. Abraão intercedeu, irmãos. Abraão intercedeu por uma cidade que estava perdida. Às vezes hoje você está olhando para a situação do nosso país, para a situação do nosso planeta e está pensando assim, não tem jeito. Ou, no pensamento mais otimista, você está pensando assim, mas os crentes serão salvos, como eu já ouvi. Mas vamos pensar de uma maneira mais otimista ainda. Vamos interceder por todos. Vamos interceder para que todos encontrem o Senhor. Porque o que está acontecendo, está morrendo muita gente. Muita gente. Tá morrendo, gente. Morreram muitas pessoas já. E o que traz tristeza ao meu coração são as pessoas que morreram sem Cristo. Hoje mesmo, se nós formos olhar para o contexto dos nossos conhecidos mesmo, quantos deles ainda não confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então o povo está morrendo sem Jesus. O que nos resta fazer nesta quinta de oração é interceder, orar. O culto começaria às 8 horas. Eu estou colocando esse vídeo quase 1 hora antes do culto, né? Então eu gostaria de pedir aos irmãos que a partir das 8 horas, você que está na sua casa, às vezes sozinho, às vezes com sua esposa ou com seu marido, às vezes com o seu pai idoso ou com seus filhos, neste momento, vá para o seu quarto e ore, interceda ao Senhor, como Abraão fez, ali diante da face do Senhor, porque Deus vem em secreto e Ele nos responderá em secreto. Os nossos joelhos dobrados têm muito valor, muito valor. E eu creio, irmãos, que nós podemos de verdade, não nos compadecer somente com palavras, com vídeos bonitos, com cantar nas janelas, não é só isso. Postar versículos bíblicos na internet, onde todos podem ver, certo? Nós podemos fazer algo lá no secreto, no nosso quarto, na intimidade com o nosso Deus, e orar, nos colocar diante da face do nosso Deus, para interceder por todos aqueles que sofrem, não só por nós. A nossa irmã Jane acabou de perder a sua sobrinha, 2 aninhos. Imagina o sofrimento. Nós precisamos interceder por essa família. Nós precisamos interceder pelos nossos irmãos. Nós precisamos interceder por aqueles que nós conhecemos e por aqueles que nós não conhecemos também. Então esse fica o meu convite a todos vocês que estão assistindo o vídeo de quase 16 minutos. Hoje, o Senhor nos convida a interceder
a orar, a nos preocupar verdadeiramente com os outros. Nunca se viu um momento em que se fala tanto de Deus, não é? Mas agora nós vamos falar com Deus, porque Ele já falou conosco na palavra dEle, que no momento de solidão, no momento em que está só você, em que mais ninguém pode te ver, o Pai pode te ver. Amém? Fiquem com Deus, um grande abraço e não se esqueçam do meu convite. Às 8 horas, quando começaria o nosso culto, nós vamos estar em oração. E para você que viu esse vídeo até o final, coloque aqui embaixo seu pedido de oração. Coloque aqui no grupo da igreja seu pedido de oração, para que todos nós possamos orar por você e pela sua necessidade. Amém? Fiquem em paz, irmãos. Deus abençoe a todos.